Oi galera, tudo bom? Nessa aula vamos voltar um pouquinho no tempo e falar sobre algumas revoltas coloniais que ocorreram antes da principal do processo de independência do Brasil. Basicamente, o que é que vocês precisam compreender sobre o contexto ali da colônia, ou seja, do Brasil em relação à coroa portuguesa? A coroa portuguesa, ela mantinha uma rígida relação mercantilista com sua colônia na América. Isso significa o quê? Ela adotou medidas restritivas como o controle de preços, a proibição da instalação de manufaturas, ou seja, se você brasileiro, entre aspas, esse termo ainda era ambíguo. Mas se você fosse residente do Brasil e quisesse abrir uma espécie de pequena fábrica ou de produção artesanal, você era proibido pela coroa portuguesa porque isso lhe forçava a comprar os produtos que a própria coroa portuguesa vendia. Outra questão também é a alta taxação de impostos sobre a população. Bom, a descoberta de metais preciosos e diamantes na região dos atuais estados de Minas Gerais e de Goiás, no final do século XVII, modificou o cenário comercial e aliviou os efeitos econômicos da crise financeira que era vivida pela coroa nesse período, principalmente em relação à concorrência do açúcar nas Antilhas, ou seja, de controle dos holandeses, que fazia concorrência com o açúcar brasileiro. Com isso, a mineração ela passou a ser a principal atividade comercial na América Portuguesa. Sob influência também das ideias iluministas e das revoluções europeias e na América, lembre-se, a gente já viu isso, o Brasil não foi um processo isolado, né? Há toda uma influência das diversas independências e revoltas que iam ocorrendo pela América e também lá em cima nos Estados Unidos. Então, vários fatores também, entre esses, contribuíram para um cenário de descontentamento, ou seja, de revolta, entre os habitantes da colônia e a coroa portuguesa. Principalmente, de novo, a rígida fiscalização, por exemplo, no processo de extração do ouro, os elevados preços praticados pelos comerciantes portugueses, tudo isso impulsionou movimentos de contestação e revolta popular. É importante também ressaltar que nem todas as revoltas buscavam a independência política da colônia em relação à metrópole. A primeira delas, a revolta de Beckman, na região do atual estado do Maranhão, onde o trabalho escravo indígena era amplamente utilizado, tanto para a extração das chamadas drogas do sertão, quanto nas lavouras de algodão. Essa situação passou a gerar atritos com os jesuítas que, liderados pelo padre Antônio Vieira, lutavam desde 1653 contra a escravidão dos indígenas. A insatisfação com a coroa também estava ligada à atuação da Companhia Geral do Comércio do Estado do Maranhão, que detinha um monopólio de mercadorias europeias que abasteciam a colônia e pelas quais cobrava preços exorbitantes. As tensões cresceram e, sob a liderança do senhor de engenho Manuel Beckman, os revoltosos ocuparam a cidade de São Luís, expulsando os jesuítas e os representantes da companhia. Portugal então enviou um novo governador que puniu os líderes da revolta com enforcamento. Outra revolta muito importante nesse período pré-independência do Brasil é a Guerra dos Mascates. Esse conflito que foi basicamente entre senhores de engenho de Pernambuco e os comerciantes portugueses, conhecidos como mascates, daí a origem do nome da revolta, estabelecidos no Arraial do Recife. Após ascender economicamente, esses comerciantes portugueses se tornaram credores, ou seja, emprestavam dinheiro aos senhores de engenho. Por causa do declínio, então, do preço do açúcar, a economia açucareira da colônia ela entrou em decadência, ou seja, os senhores de engenho começaram a perder espaço e a perder influência, e esses comerciantes, esses mascates portugueses, passaram então a dominar a questão política nessa região. Os comerciantes eles ganharam, por exemplo, o direito de ter representantes na Câmara Municipal da Vila de Olinda, controlada até então pelos senhores de engenho. Recife foi elevada à categoria de vila, tornando-se independente de Olinda. Teve então início uma disputa em torno dos limites geográficos das duas vilas, ou seja, Recife versus Olinda. Os mascates do Recife conseguiram apoio militar e entraram em combate com as tropas de Olinda. O governo português, ele novamente agiu sobre a região e nomeou Félix José como governador de Pernambuco e manteve a autonomia do Recife. A sede da administração da capitania de Pernambuco foi dividida entre Olinda e Recife.
A Inconfidência Mineira, que teve uma forte influência dos ideais iluministas, assim como havia ocorrido no processo de independência também dos Estados Unidos e nas revoluções da América Espanhola. Minas Gerais foi palco de um dos episódios históricos mais marcantes do processo de independência. As minas começaram a dar sinais, por exemplo, de esgotamento e a extração do ouro apresentou uma queda acelerada. Porém, o governo português intensificou tanto a fiscalização da atividade mineradora da colônia quanto a cobrança de impostos. Perceberam? Em 1750, a coroa portuguesa fixou para a região das Minas o valor mínimo do quinto anual, em 100 arrobas de ouro, que corresponde a 1.500 quilos, ou seja, os colonos aqui nessa região de Minas deveriam pagar essa quantidade em ouro à coroa portuguesa. Quando o valor mínimo não era atingido, funcionários da coroa, então, cobravam quintos atrasados com o uso da força policial. Era chamada derrama, o que aumentou, então, a revolta da população. Alguns intelectuais e membros da elite da sociedade mineira começaram, então, a planejar uma forma de libertar a colônia do domínio de Portugal. Esses encontros deram origem ao movimento que recebeu o nome, então, de Inconfidência Mineira. O grupo dos Inconfidentes Mineiros era integrado por membros do clero, coronéis, advogados e poetas, proprietários de terra, além da figura destacada, do alferes, que era uma posição, um posto militar de patente baixa, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. O principal objetivo dos Inconfidentes Mineiros era libertar a colônia de Portugal, abrir a instalação de manufaturas no Brasil e também criar uma universidade em Vila Rica. Já quanto à abolição da escravidão, não havia consenso. Em resumo, a Inconfidência Mineira era um movimento de caráter muito mais elitista. Já a Conjuração Baiana, a população sofria com a constante falta de gêneros alimentícios e com o aumento do preço de impostos. De caráter mais popular, com a grande adesão de soldados, artesãos e escravizados. Os trabalhadores também sofriam restrições profissionais. Por exemplo, eles eram preteridos em favor dos portugueses. Os negros e mestiços eram excluídos da sociedade e os soldados se ressentiam dos baixos salários. A revolta baiana apresentava mais uma vez então um caráter popular e propunha inclusive o fim da escravidão. Bom, as autoridades portuguesas não demoraram em chegar aos líderes do movimento, desarticulando então a conspiração. O maior peso da repressão ao movimento recaiu sobre 4 homens do povo, todos eles negros: os soldados Lucas Dantas e Luiz Gonzaga, os alfaiates João de Deus e Manuel Faustino. Todos foram condenados à morte em 5 de 1799, executados na Piedade, no centro de Salvador. Com isso, então, galera, fechamos todas as revoltas de caráter emancipatório em relação à coroa portuguesa.